Vamos falar de esportes. Giro Esportivo. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Nakata, quer chegar em segurança? Chega mais e peça Nakata. É tudo azul pela frente. E Fiat Cronos. Quer saber mais sobre o Fiat Cronos? Cronospedia. A bola volta pelo setor de esquerda para cima do Peixe, libera pelo comando de ataque na velocidade. E vem Santos, dominou, Jobson tentou cruzamento em cima do zagueiro, bateu! Foi assim que Ulisses Costa narrou a vitória do Santos sobre o São Paulo ontem aqui na Rádio Bandeirantes. Toda a repercussão desse que foi o principal jogo da rodada, com João Paulo Capelanes conosco aqui no estúdio da Rádio Bandeirantes. Bom dia, João Paulo. Tudo bem, Pedro Campos? Bom dia pra Sil. Bom dia. Ouvintes da Rádio Bandeirantes, vamos falar bastante dessa situação envolvendo o São Paulo. Ainda é o líder do futebol do Brasil, 56 pontos, mas agora, eu tava fazendo umas contas, Pedro Campos, eu vou pedir a sua ajuda, Silvânia Alves. Eu sou péssimo de conta, péssimo de matemática, mas pelas minhas contas aqui, passei quase a madrugada inteira sem dormir para tentar entender essa tabela de classificação. Se a gente for analisar que o São Paulo hoje é o líder com 56 pontos, Internacional, Atlético Mineiro e o Palmeiras, esses três times dependem só de si para conquistarem o Campeonato Brasileiro. Vou repetir aqui: Palmeiras, Inter e Atlético Mineiro dependem só dos seus esforços para beliscarem mais um título brasileiro. O Atlético Mineiro joga hoje, tem 2 jogos a menos em relação ao São Paulo. Vale ressaltar que teremos ainda o confronto direto. O Internacional pega o São Paulo no Morumbi. Tem Palmeiras e Tricolor jogando justamente no estádio Cícero Pompeu de Toledo. Então, assim, aquela gordura que o São Paulo tinha e ainda tem, é o líder, todo mundo sabe disso, agora ela fica um pouco mais delicada, porque dependendo do que rolar, os times fazendo seus deveres de casa e com um confronto direto, a situação do São Paulo agora dá uma complicada, né, Sil? É, porque vários deles jogam contra o São Paulo e aí é um jogo de 6 pontos. Isso, exatamente. São Paulo então tá com 56, Inter 53, só os dois jogaram já 29 vezes. Isso. O Atlético Mineiro e o Flamengo e o Grêmio somam 49, sendo que o Atlético Mineiro tem 27 jogos, então ainda 2 atrás. Flamengo e Grêmio tem um jogo a menos e o Palmeiras ainda tem 2 jogos pela frente, tem 47 pontos, pode somar mais 6 aí. E aí, como é que ficaria a situação? Então, mas aí por que eu tô falando aqui que o Palmeiras, por mais que ele tenha 47 pontos e o São Paulo 56, ele depende de si, porque o Palmeiras com esses 2 jogos a menos, vamos fazer aqui, Palmeiras vence esses 2 jogos atrasados, perfeito? Os outros perdem. Isso, vai, aí não, vai pra... mas vai para 53, já empata com o Inter. Exatamente, já empata com o Inter, e aí tem o confronto direto contra o São Paulo. Isso. E aí, vamos supor aqui, no Morumbi, perdeu no jogo de ida lá no Allianz Parque, mas aí pega e ganha do São Paulo. Aí já passou São Paulo, pelo menos o critério de desempate. Então por isso que eu falo que esses times dependem só de si. A situação do São Paulo... Alerta pro São Paulo. É um alerta, perfeito. Se você estivesse lá na rodovia e tal, tem um sinal, é o amarelo. O amarelo piscante pro São Paulo ficar ligeiro, que a situação não tá tão fácil assim pro São Paulo, que moralmente falando, né, Pedro Campos? Com 2 jogos, vindo de uma goleada e perder um clássico pro Santos. Com o time, eu não ia nem falar o time B, mas o time praticamente C, com jogadores que nem vem atuando. Jobson, que fez o gol, muitas vezes preterido durante a Copa Libertadores da América. Então é pra ficar de olho. E eu aproveito para falar também dos outros jogos da rodada, mas eu queria tirar uma dúvida com vocês dois. Vocês viram o lance polêmico de Sport e Palmeiras, 1-0 Verdão? Sim. Pênalti sim ou não? E aí, Silvana? Acho que interpretativa. Eu ouvi vários comentaristas, eu não entendo muito dos critérios, do que diz a regra, mas pela regra, não foi pênalti. Porque vinha do próprio jogador do Palmeiras, o lance, então já descaracteriza uma falta. E ele também tirou o braço. Aí, se tirar o braço, seria interpretativo. Né? Eu fui atrás do Gaciba. Eu tô conversando com o Gaciba pro WhatsApp, a gente trocou algumas mensagens ontem. E aí? O Gaciba, que é o chefe de arbitragem. E eu queria poder entender...
essa regra. Por que eu coloco regra entre aspas? Porque é uma recomendação. Então, a partir do momento que é uma recomendação, é importante dizer o seguinte: esse termo que você utilizou é perfeito, porque é interpretação. Qual é a interpretação? Se a gente for pensar que, mas é a regra, ponto e acabou. Isso vai abrir um precedente gigante para os próximos jogos. Quando tiver um fogo amigo, o jogador vai tirar a bola. O jogador quer dizer, porque é o seu companheiro, quando ele chuta a bola para fora da área, você tem o direito de meter a mão na bola e espalhar para onde você quiser a direção da bola. Ele tentou colocar o braço para trás, não tinha ninguém próximo, Perfeito. Nem do outro time também. E tem uma situação, Sil, que essa parte da interpretação que você citou é importante. Por quê? Porque quando o jogador do Palmeiras tira a bola, o braço do Rony tá para baixo. Quando a bola vai na direção dele, ele levanta o braço. É um movimento de reflexo natural e aí acaba tocando. Então a interpretação é: será que o Rony deu aquela tela azul na cabeça do jogador e acabou tendo a intenção de dominar e domina mal? Dá tempo de então, pensar. é um lance interpretativo. Por isso, quando as pessoas falam, a regra. Calma, eu fui atrás do Raciba, tô até tentando entender essa situação, porque houve um seminário que ele usou esse termo regra. Só que, pelo que a gente está apurando aqui, é uma recomendação. Então, a partir do momento que é uma recomendação, Pedro, há a interpretação do lance. Essa questão tá virando muito chata. Muito. Tá estragando mais do que a graça do futebol, mas a sua essência, né? E muito porque estão querendo criar essas recomendações, essas regras, né? Para tentar esclarecer lances que serão polêmicos eternamente. Eternamente. Alguns Com ou lances, sem VAR? Com ou sem VAR, sabe? Essa questão de pênalti, de bola na mão dentro da área, é tanta informação que se tem. O que tem que deixar é na mão do juiz. E depois ele que responda sobre isso. Se der um pênalti absurdo, vai apitar a Série B no ano que vem. Acaba a carreira. Então o juiz tem que estar preparado para saber o seguinte: o sujeito quis marcar aquele pênalti, houve intenção dele enfiar a mão na bola de algum motivo, né? É pênalti. Se a bola bateu na mão do cara sem culpa do cara, sem ele querer, ou né, por algum outro motivo, não teve intenção, bola pra frente. Perfeito. É o que sempre, né, foi a regra, entre aspas, para interpretação de pênalti. Mudam toda hora. Você coloca tanta coisa aí. Eles mudam toda hora. Toda hora eles estão mudando lá na International Board, né? Que acontece na Noruega, na Suécia. E aí, quando você vai ver essa situação aqui no Brasil, fica complicado. Muita discussão, porque em alguns lances parecidos já foi marcado o pênalti. Então. Exato. Então precisa só definir, é ou não é. É exatamente isso. Esse é o ponto. Quanto de tempo levou o árbitro para tomar uma decisão? Não, e se fosse regra, por que o árbitro marcou o pênalti, então, Acabou. se é uma regra? Você concorda comigo? Isso aí ele pode não ter visto direito o lance, agora sabe que tem agora mas o tem assistente VAR falou olhar. pra ele. Mas que o assistente falou, pegou no braço. Vamos dar um crédito. Vamos supor que ele não ok. conseguiu ver pelo ângulo Perfeito. e tal. Já que sabe que tem o VAR, vou dar uma olhadinha lá. Mas ele tinha que resolver mais Eu rapidamente. concordo com você, até o assistente falou pra ele, tocou no braço. Se tocou no braço, ele deveria falar, não, então é a regra, Não, pum. tocou aqui. Pois né, é. no peito E até o Rony, depois do jogo, deu uma o entrevista e falou, braço não, pra trás. pegou sim no braço, mas enfim, é uma polêmica danada, você viu o tempo que a gente ficou aqui discutindo. Vou passar rapidinho mais alguns destaques bem curtinhos, tá? Vamos lá. O Sport 0, Palmeiras 1, Curitiba e Atlético Paranaense ficaram no 0-0, mesmo placar de Fortaleza e Grêmio. O Flamengo perdeu de novo no Maracanã, Flamengo 0, Ceará 2, e muito se fala que o Rogério Ceni pode ter o trabalho interrompido já nessa semana. E eu tô vendo aqui o sorrisinho do Pedro Campos, Tá porque ajudando São Paulo, Rogério. Tá ajudando o São Paulo uma barbaridade, hein? São Paulo 0, Santos 1, o Inter bateu o Goiás por 1-0, tivemos o Atlético Goianiense empatando com o Bahia por 1-1 e o Vasco triturou o Botafogo 3-0. Hoje tem o fechamento da rodada com o Bragantino que pega o Atlético Mineiro e o Corinthians, hein? Joga quando? Teremos Corinthians e Fluminense na quarta-feira na Neoquímica Arena, fechando essa rodada do Campeonato Brasileiro. E um rápido destaque porque a gente dá moral para todas as divisões aqui no Pulo do Gato da Rádio Bandeirantes. Novo Horizontino, Mirassol, Altos do Piauí e Floresta do Ceará garantiram acesso para a Série C de 2021. Parabéns para essas equipes. E o Remo vai disputar na próxima temporada a Série B do Campeonato Brasileiro. Venceu o clássico do século ontem contra o Paysandu. Mais uma vez, o Remo tá na Série B da temporada que vem. Valeu, João Paulo Capelanes, trazendo pra gente os destaques do esporte. São 6h.